Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje vamos tratar de um tema interessante e polêmico, que é a afirmação que ouvimos muito na igreja, ouvimos da boca de sacerdotes e em muitas músicas, que é a afirmação: Jesus se faz pão na Eucaristia. Repetindo, Jesus se faz pão na Eucaristia. Essa frase está completamente errada e é um grave perigo para a nossa fé. E vamos entender por quê. Então, se você quer compreender o porquê que essa frase é errada e um perigo à nossa fé, fique comigo até o final desse vídeo e não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo para que essa formação, essa catequese, alcance um número muito grande de pessoas. Vamos ao tema. Primeiramente, é preciso saber que na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, Jesus se faz presente de forma real, concreta, objetiva, em corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Cristo real, o próprio Verbo encarnado, que está presente quando celebramos a Eucaristia. Está presente de forma completa, de forma indubitável, no sacramento da Eucaristia. Na medida em que o sacerdote consagra a Eucaristia, deixa de ser pão e deixa de ser vinho. Não há nada mais de pão, não há nada mais de vinho. Tudo o que existe a partir dali é a presença real de Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou desde quando ele faz a sua pregação eucarística no capítulo 6 do Evangelho de São João. É isso que a igreja, desde os primórdios, compreende e ensina: a presença real, concreta, do corpo e sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia. O pão e o vinho deixam de existir e o que existe a partir de então, volto a repetir, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Sei da dificuldade que é, sobretudo para a nossa sociedade, que está, infelizmente, cada vez mais emburrecida, não conhece os conceitos filosóficos que nos dariam uma clareza maior sobre o sentido real da Eucaristia, pois não compreendemos o que significa substância, não sabemos a diferença entre essência e acidentes, não sabemos diferenciar o que é real daquilo que é aparente. Nesse contexto complicado que vivemos nas sociedades atuais, onde há uma falsa ilusão de conhecimento, quando na verdade há uma crise enorme na nossa cultura, não compreendemos mais com facilidade esse fenômeno que acontece na Eucaristia. Mas o que importa é a nossa fé. Acreditar, mesmo sem compreender, que na Eucaristia está presente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que os nossos sentidos nos levam simplesmente a perceber a aparência do pão e a aparência do vinho. Mas com a nossa fé e no interior da nossa alma, no ação da nossa alma, compreendemos a presença real de Jesus Cristo, que não é uma presença simbólica ou mesmo uma presença espiritual. Não se trata disso. Não se trata nem de um símbolo e nem de um sentimento espiritual, de uma presença espiritual, mas de uma presença real. Cristo se faz corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Não cansarei de repetir isso nesse vídeo. Esse é um mistério que ultrapassa a nossa compreensão, ultrapassa os nossos sentidos e até mesmo a nossa inteligência. E só podemos compreendê-lo por meio da fé. Por isso, em outro vídeo que eu falo sobre a fé, eu explico por que a fé não se confunde com
sentimentalismo, pois a fé não é um sentimento, pois o sentimento se baseia nos nossos sentidos, naquilo que podemos sentir, mas a Eucaristia ultrapassa os nossos sentimentos, ultrapassa os nossos sentidos e nos leva a algo mais profundo. E essa profundidade só nos é possível acessar por meio da fé que Jesus Cristo nos deixou por meio dos apóstolos e da sua igreja. Compreendido bem a presença de Jesus na Eucaristia, vamos então compreender qual o perigo da frase Jesus se faz pão na Eucaristia. Se levarmos ao pé da letra essa frase, vamos compreender bem o seu sentido. Ela quer dizer que Jesus se transforma em pão, ou seja, completamente o contrário do que nos ensina e do que realmente é o sacramento. O sacramento não é Jesus que se faz pão, não é Jesus que se muda em pão, não é Jesus que se faz alimento, mas muito pelo contrário. É o alimento, o pão físico, o pão real, que se transforma em corpo de Cristo. É o pão que, pela ação do Espírito Santo, se transforma no corpo de Cristo. E não o contrário, como essa frase nos leva a compreender. E o perigo dessa frase não está simplesmente nela mesma, que você poderia falar, Pedro, mas isso é um preciosismo, é apenas uma figura de linguagem. Justamente aí onde mora o problema, pois existe uma ação concreta que usa da linguagem para confundir e acabar com a fé. A destruição da fé se dá pela destruição do seu sentido. E a linguagem ela é utilizada para alterar o sentido real da nossa fé. E isso não é feito por acaso. Por trás dessa frase, que pode ser para algumas pessoas uma frase ingênua, uma frase sem perigo, uma frase que apenas realça um sentido ali, que Jesus é o pão, pois em outras passagens bíblicas o próprio Jesus fala que ele é o pão da vida. Na essência e por trás de tudo isso está um movimento chamado modernista. O movimento modernista ele tem início no século XX, ou seja, no século passado, estamos no século XXI, então no início dos anos de 900, 910, 920, inicia-se na igreja uma corrente herética, essa corrente herética que tem como objetivo adequar a igreja ao mundo moderno, ou seja, alterar a essência da fé da igreja para que a igreja se abra ao mundo, aos ensinamentos mundanos, a filosofias mundanas. E isso se dá, sobretudo, por meio da linguagem. Em outro momento eu poderei aprofundar aqui que é o modernismo e todo o perigo que ele é para a nossa fé. E já na sua origem, no início do século XX, os papas começaram a combater firmemente o modernismo. Sobretudo o Papa Pio IX, com os sílabos e com a encíclica Quanta Cura, no qual ele apresenta os erros dos modernistas e o combate a esses erros. Mas o modernismo ele é como um veneno que se espalha pelo corpo, ou seja, é um veneno que contamina o corpo místico de Cristo, que é a igreja, de uma forma tão grave que pouco a pouco muitos se deixam corroer na sua fé e na sua inteligência. O modernismo ele ataca tanto a fé da igreja quanto a inteligência das pessoas, que acaba se levando por mentiras, falsidades, por um relativismo que acaba destruindo a fé e a inteligência. E, infelizmente, o modernismo nos dias atuais está mais forte do que nunca. E ele vai se infiltrando com uma sutileza que lhe é própria e vai alterando substancialmente o sentido das palavras. E nessa sutileza, ele não nega diretamente o dogma, mas, por meio de jogos de linguagem, ele busca alterar o sentido dos dogmas, o sentido dos sacramentos.
e com isso destruir completamente a fé católica. O exemplo dessa afirmação, Jesus se faz pão na Eucaristia, é apenas um dos elementos que eu estou usando aqui para mostrar como agem os modernistas e a forma sutil com a alteração da linguagem para alterar o sentido do sacramento e o sentido de toda a fé católica. Se não é o pão que se transforma em corpo de Cristo, mas Cristo que se transforma em pão, há uma alteração completa do sentido da Eucaristia. E alterando o sentido da Eucaristia, consequentemente se altera o sentido da Santa Missa. E a missa já não é mais a celebração e a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim uma mera ceia, uma ceia eucarística, que em nada se diferencia das santas ceias protestantes. Então, na medida em que altera-se esse sentido da Eucaristia, altera-se o sentido da Santa Missa, altera-se o sentido da nossa fé. Este é o grande perigo do modernismo e dos seus jogos de linguagem, pois corrói a fé e a inteligência e se perde assim todo o sentido autêntico da fé cristã, da fé católica. E como combater isso? O combate ao modernismo se dá com a reafirmação da doutrina da Igreja Católica, do seu magistério vivo. E lembrando que esse magistério vivo, ele não se baseia simplesmente na vontade pessoal de um papa ou de um bispo, mas se baseia na revelação apostólica. Portanto, tudo aquilo que contradiz o ensinamento apostólico é contra o magistério vivo da Igreja e deve ser combatido. Hoje em dia, se há uma grande confusão quando se fala no magistério da Igreja, pois toma-se como ponto de partida o posicionamento pessoal de uma autoridade eclesiástica, quando, na verdade, deve-se buscar, não na opinião meramente pessoal de uma autoridade da Igreja, a verdade da fé católica, mas no ensinamento apostólico, na revelação apostólica. Essa é a finalidade do nosso apostolado com o canal Fé e Filosofia Católica. É justamente levar ao conhecimento de todos aqueles que se interessam a verdadeira doutrina católica. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.